que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Quem esconde não prospera. Quem faz-se conhecer, confessa e deixa alcançará misericórdia. É muito lindo esse texto de Provérbios 28, 13. O que ele está dizendo aqui é que vale a pena mostrar para Deus as minhas transgressões. Mas, pastor, ele já sabe, claro que ele sabe, mas ele quer que você saiba, que você admita. Já ouviu dizer que o pior ser humano é aquele que acha que não está doente? É o pior tipo. Não, eu não tenho doença, não tenho nada, eu não sou viciado no cigarro, nem do... Meu pai dizia, não sou viciado no cigarro, mas ele era viciado. E ele morreu por causa do cigarro. Mas eu largo quando eu quiser, isso é o pior tipo de gente. Em relação àquele mal, né, que está acometendo-a, né, a pessoa. Que encobre não prospera, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. Nós somos impelidos pelo Espírito Santo a confessarmos e temos poder do Senhor para deixar. Até isso Deus faz por nós. Agora a decisão de encobrir ou não é nossa. É a palavra de Deus. E este é o programa Reavivados por Sua Palavra aqui da TV Novo Tempo. E nós temos o objetivo de levar você, de convidar você a estudar um capítulo da Bíblia a cada dia. Isso vai ajudá-lo, vai animá-lo, vai animá-la a prosseguir na jornada cristã. É verdade. Na TV estamos às 6 horas, o programa é inédito pela manhã, e depois na repetição do outro dia às 3 da manhã. E olha, não é porque está às 3 da manhã, não, não, tem muita gente assistindo, mas muita gente. Me surpreende toda vez que eu recebo lá os relatórios. Maravilhoso. Então, você tem a TV, você tem o YouTube também, a partir das 6 horas de cada dia, o programa já vai para o YouTube, no mesmo horário que vai para a TV. No YouTube não tem o intervalo e também não tem a música final, mas tem todo o conteúdo do capítulo, a introdução, essa introdução que nós fazemos, para você acompanhar. E pode ver a qualquer hora do dia e pode ver qualquer capítulo que você quiser ver. Estão todos ali, a Bíblia toda está gravada já e alguns capítulos mais de uma vez. O pastor Fávero gravou, começou o programa, nós estamos aqui já há vários anos, há uns 5, 6, 7 anos talvez, por aí, eu não fiz a conta, fiz a conta aqui por cima. Mas é uma alegria poder ter você e estudar a palavra. Lá no YouTube o nosso canal é Reavivados por Sua Palavra NT. Vai lá, se inscreva no canal, vai ser uma alegria tê-lo conosco. Você também tem o NT Play, você tem o Deezer, o Spotify, para ver e ouvir o programa. E você tem a oportunidade de estudar um capítulo a cada dia. Queremos agradecer aos Anjos da Esperança que nos apoiam com suas ofertas para que a gente possa pregar o Evangelho em português e espanhol para todo mundo. E já imaginou participar como Anjo da Esperança? Então aqui está o número de um WhatsApp para que você possa entrar em contato. Se quiser ser um Anjo da Esperança, vai ser um prazer muito grande para a gente, tá bom? Graças aos Anjos da Esperança, nós oferecemos esta revista aqui. Aqui é uma revista sobre oração, Deus me ouve. Perguntas sobre a oração, você terá respondidas aqui, a grande maioria. Não é? O que é oração, como orar, tem algumas palavras mágicas? Não tem palavra mágica nenhuma. Você pode ter tudo aqui nessa revista, com este outro WhatsApp. Você escreve uma mensagem, quero a revista sobre oração, pronto, nome e endereço. Você recebe em casa, enquanto você aguarda, você pode pedir o curso bíblico pelo WhatsApp. É um outro WhatsApp, tá bom? Esse outro que vão aparecer aqui durante o programa. Você escreve, eu quero fazer o curso bíblico Vida Espiritual. Na hora você recebe a primeira lição pelo WhatsApp. E aí pode interagir e fazer as outras lições também, enquanto você aguarda a revista. Bom, nós vamos hoje para o capítulo 17. Nós temos aqui uma história linda de Elias, você vai gostar bastante. E vamos para um rápido intervalo, a gente volta já já, não saia daí, para o capítulo 17.
Este é o programa Reavivados por Sua Palavra aqui da TV Novo Tempo. Estamos de volta depois desse curto intervalo. No YouTube nós não temos esse intervalo, você já percebeu, né? Mas na TV nós temos, para você saber mais das programações da sua TV Novo Tempo e da rede também, tá bom? Pra você saber tudo o que passa por aqui. Aqui o objetivo é estudar um capítulo da Bíblia a cada dia. E a gente tem certeza que isto se torna uma bênção para a nossa vida. A Bíblia ela transforma a gente, e transforma mesmo. É só experimentar, tá bom? Chegamos então no capítulo 17. Eu tenho falado aqui, eu falei ontem, né, que o primeiro livro dos Reis, até o capítulo 11, então nós entendemos a vida de Salomão. Ali um pouco, né, Davi teve muito mais escritos, porque ele foi sempre fiel a Deus. Vimos ontem, né, se não aquele caso de Urias e tal, com Batseba ou Betsabá, e ele deu um escorregão ali bastante feio. Mas ele nunca, vou repetir, ele nunca adorou outro Deus. Nunca. Ele nunca se vendeu a outro Deus. Então, ele teve lá seus problemas, mas nunca adorou outro Deus. Isso é muito forte. Salomão já começa por aí, adorando outros deuses. E daí para frente, quando o reino se dividiu, não é? Reino do Norte, Israel, Reino do Sul, Judá, as coisas começaram a ficar bastante difíceis, muito difíceis. O problema de Israel sempre foi a idolatria, sempre foi. Por isso que quando eles entraram na Terra Prometida, Deus disse assim, olha, acabem com esse povo que está por aí. Não se casem com eles, não deixem ninguém, porque senão vocês vão acabar adorando os deuses deles. Não se casem com eles e que eles não se casem com nenhum de vocês. Vamos separar bem essas questões. Eles viram que podiam ter escravos, não mataram, não se separaram desse grupo e a idolatria entrou forte. E Salomão se casa com um monte de mulheres estrangeiras, cada uma com seu Deus diferente, fraquejou também. Então o problema de Israel foi essa questão da idolatria. Esse é o nosso problema. Nós não somos diferentes. Nós temos muitos deuses que nos chamam em nossos dias, em nossa sociedade. Faça uma avaliação, você vai ver que é isso mesmo. Então agora nós estamos no 17. O 11, Salomão. Do 12 até o 16, vários reis. O rei do sul começou a governar no tal ano do rei do norte. O rei do norte começou a governar tal ano do rei do sul. Tem uma correlação para a gente fazer aí uma ordem cronológica bem interessante mesmo. Há tábuas, né, de tabelas, né, que você pode ter aí no Google, muito interessante isso daí. Agora, a partir do 17, nós vamos encontrar a vida de Elias. Vem Elias, depois vem Eliseu, muito interessante isso, muito interessante. Elias tendo o seu ministério praticamente até o final do livro, entrando lá Eliseu no finalzinho, que o substituiu, mas aqui aparece a figura de Elias. Está lá Acabe, o pior dos reis. Falei isso ontem. O pior de todos. Ele foi pior que o pai dele, que foi pior do que Jeroboão. E Jeroboão foi muito ruim, no sentido de, não maldade com as pessoas, mas de não adorar a Deus e ainda fazer templos para diversos deuses e etc. e adorá-los. E ele se casou com a filha, Acabe, né? Se casou com a filha de Etbaal, que era um sacerdote de Baal. Né? Baal forte, poderoso, louvado seja Baal, era isso que eles falavam no tempo dele. Elias, por causa dessa situação da vida de Acabe, que era rei de Israel, agora já em Samaria, o pai dele construiu Samaria, Onre, então agora começa Samaria. Antes era Tirza, é difícil aqui, Tirza, e agora é Samaria. E de Samaria ele se casa com essa mulher Jezabel e barbaridades acontecem no seu reino. Ele constrói um templo para Baal, ele adora Baal, ele se curva diante de Baal, sem sentido. Vai longe, Deus manda o profeta.
Elias. Então Elias, o tesbita, os moradores de Gileade, disse a Acabe, foi até a presença de Acabe. Acabe tinha uma noção de Deus, né? O profeta de Deus teme esse profeta e diz assim, tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou. Então Elias estava dizendo assim, estou aqui em nome de Deus, viu? Não estou em meu nome não. Eu estou aqui com um recado de Deus para você. Tão certo, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Porque eu estou certo. Uma seca em toda a terra. Ele falou isso e retirou-se. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo, retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente do Querite, fronteira ao Jordão, ali, perto do Jordão, Querite, o ribeiro de Querite. Beberás da torrente e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Interessante usar os corvos, né? Porque o corvo era um animal imundo, eles não podiam comer o corvo. E nós não comemos o corvo, né? Está escrito na Bíblia aqui. Ele se alimenta de restos também, até mortais. Mas eles levavam, eles foram os mensageiros para levarem até Elias, ali no ribeiro de Querite. Os corvos, verso 6, lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e ele bebia da torrente. E, passados os dias, a torrente secou. Por quê? Porque não havia chuva sobre a terra. Então Deus começou a preparar Elias para uma situação futura. Então, nunca despreze qualquer provação hoje, porque isso seguramente estará preparando você para mais para frente. Todas as nossas experiências, elas são importantes para a nossa vida. Podemos não entender nada hoje, mas elas nos fortificarão lá na frente. Tenho certeza absoluta disso. Quando minha esposa e eu e nosso filho, com 1 ano e 3 meses naquela altura, fomos para a África sermos missionários, fomos sequestrados por um grupo de guerrilheiros, ficando mais de 100 dias nas mãos deles, 2 meses no campo de prisioneiros. A gente na hora não entendia. Você não entende. Quando a gente perde um ente querido, a gente não entende muito bem. Quando a gente perde um emprego, a gente não entende muito bem. E eu conheço várias pessoas que, perdendo o emprego, recebendo indenização, montaram um pequeno negócio e cresceram. Eu já disse aqui há uns programas atrás, não há nada mais solene do que você empregar uma pessoa. Não tem mais solene, nada mais solene. Você está alimentando uma família. Você abriu uma oportunidade de trabalho para uma pessoa que vai alimentar a sua família, vai educar seus filhos. Isso é solene. Então, às vezes, o desemprego pode desencadear essa oportunidade. Olhe para as coisas que parecem ruins como oportunidades. Como oportunidades. Você pode tirar todas as pedras do caminho. De repente, se você as guardasse ou as levasse de alguma forma, elas ajudariam você a subir uma altura maior. Então, não despreze nada. E aqui Elias estava sendo preparado para o futuro. Preparado por quê? Deus estava dizendo para ele assim, corvo, vamos dizer, né? Corvo das 9, corvo das 5, todo dia. Deus não estacionou ali uma carroça grande, um monte de pão, de carne, freezers, não. Ele foi cada vez, de manhã e à tarde. Não era nem comida para o dia inteiro, de manhã e à tarde, ensinando que nós devemos depender de Deus. Quando o rio secou, esse ribeirinho secou, então veio a palavra do Senhor, verso 9, dispõe-te, vai até Sarepta, fica lá perto de Sidom, lá em cima, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. De uma certa forma, essa mulher já sabia que Elias iria lá. Então ele se levantou, foi para Sarepta e viu que uma mulher viúva com um filho, viúva, quem a sustentava? Não tinha marido. Talvez a família, um amigo, não sei. Mas como havia seca na terra, ela estava apanhando lenha, ele a chamou e disse assim, me traze
uma vasilha de água para eu beber? Tinha pouca água. Ela foi lá, buscou e deu água para ele. Agora assim, você pode fazer um bocadinho de pão na tua mão e me entregar? Ela diz assim, ó, tão certo como vive o Senhor teu Deus, porque ali era uma relação dele com Deus, né? Ela sabia que ele era profeta, Deus já tinha falado com ela, mas era o Deus dele, não era o Deus dela. Ela vai reconhecer isso no final aqui. Nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouquinho de azeite numa botija. E vês, aqui estou apanhando 2 cavacos, duas madeirinhas ali, e vou preparar este resto de comida para mim, para o meu filho, vamos comê-lo e vamos morrer, porque não tem mais comida. Você está entendendo? Não posso lhe dar comida. Aí ele disse assim, não tema, Deus, não temas, né? Deus falou com você, né? Vai, faz o que disseste, mas primeiro faze para mim um bolo pequeno, eu vou comer aqui fora. Depois farás para ti e para o teu filho. Mas como? Que camarada egoísta, né? É que ele sabia que Deus não deixaria faltar. Ela soube que o profeta viria, não é como está escrito aqui. Ela soube. Ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Ela já sabia disso. Então não foi um absurdo ele pedir comida. Pedir água e depois pedir comida. Ela deu água, deu comida. Ok, tá bom, tá aí. Um pouquinho para você. E aqui no verso 14 assim, assim diz o Senhor, a farinha da tua panela não se acabará. Ele deu a razão pela qual estava pedindo comida primeiro para ele. A comida, a farinha da panela não acaba. E o azeite da botija também não vai faltar. Até o dia em que o Senhor fizer chover na terra. Creia, que palavras, hein? Não tinha nada. Sabe, era uma panela sem nada. A botija sem nada, porque ela fez o pãozinho ali. Só que quando ela voltou para fazer, para ela e para o filho, tinha mais. A mesma história lá dos corvos, um corvo da manhã, outro corvo da tarde, alimentando dia a dia, período por período. Aqui ele está dizendo assim, não vai ter um saco de 60 quilos de farinha aí para você, não vai ter uma carroça despejando, não. É cada dia. Cada refeição, se são 3 por dia, 2 por dia, vai aparecer um pouco de farinha e um pouco de azeite. Ela diz, olha, já tirei, já fiz o seu, não tem mais nada, pode olhar na panela. E tinha mais farinha, e tinha mais azeite. Só que não sobrava, não guardava, era para usar naquele momento. Essa é uma verdadeira experiência de dependência de Deus, é isso que ele está mostrando aqui. Elias chama a atenção de Acabe e diz assim, por causa dos pecados de vocês, seu e da sua esposa, não vai chover. Deus disse assim, vai embora que essa mulher vai ficar brava. E ficou. Cadê Elias? Tem que prender Elias, que Baal só vai fazer chover quando Elias morrer. Mais ou menos alguma coisa assim. E ele estava lá, Ribeiro de Querite, depois cuidado por uma viúva lá em cima, além dos limites de Israel. Aí em Sidom, perto de Sidom. Não faltava comida. Ainda uma coisa pior aconteceu. O filho dela ficou doente, a partir do verso 17, e morreu. Então, o que fizer o homem de Deus? Ele, né? Eu não creio em Deus. Ele mandou, eu estou fazendo. É o teu Deus. O que eu fiz? Eu fiz tudo o que você me pediu. Por que você, né, e Deus mataram meu filho? Aí você me dá o seu filho. Ele levou para a cama, colocou ele na cama, se declinou diante dele por 3 vezes, orou a Deus, verso 21, ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma, ou seja, o fôlego da vida, nesse caso aqui, deste menino tornar a entrar nele o fôlego da vida. Aqui a palavra alma não está bem colocada não. Aqui seria o espírito, que é o fôlego da vida, mesmo ruá. Ruá é a palavra que está lá no Antigo Testamento quando o homem foi formado. Pó da terra e o ruá, que é o fôlego de vida. O fôlego volte a entrar nele. O Senhor atendeu a voz de Elias e o fôlego do menino tornou a entrar nele e reviveu. Ele entregou para a mãe e disse assim, vê o teu filho, verso 24, e terminando. Então a mulher disse, nisto te conheço agora que tu és homem de Deus e que pela palavra do Senhor na tua boca é verdade.
Deus existe. Olha que coisa impressionante, né? Uma mulher foi tocada ali. Elias teve que sair de lá. Depois que a seca era grande, Deus disse assim, agora você sai daqui. Capítulo 18, nós vamos ver isso. Foi que impressionante, Deus ensinando Elias a depender dele e a uma viúva, que não era nem do povo de Israel, a depender dele também. Que dependamos de Deus. Vamos pedir o que nós precisamos? Vamos, mas vamos depender dele. Na oração. O tempo de Deus não é o meu tempo, nem o seu. Às vezes a gente quer uma coisa agora, talvez não seja esse o momento. Vamos orar? Pai bondoso, nós queremos depender do Senhor. O Senhor pode nos ensinar com algumas lições que até não vamos gostar muito. Mas que coisa boa é aprendermos a depender do Senhor. Como Elias dependeu dos corvos de manhã, tarde, dependeu da panela e da farinha que estava ali. Ele não brotava sozinho, era um milagre. Era um sinal do teu poder. Que o Senhor possa nos encher desses desafios, que possamos aprender e somente ligados a Ti podemos crescer como ramos na videira e produzir frutos. Em nome de Jesus, amém. O programa segue, eu fico por aqui amanhã, então, o capítulo 18, essa empolgante história de Elias. Até lá. Em outubro de 2015, o mundo ficou deslumbrado com uma história de Sarah Hay, uma paramédica que mora no interior dos Estados Unidos, que ficou famosa após uma foto mostrar que ela não deixou de cumprir seu dever nem no dia do seu casamento. Uma foto tirada pela mãe da noiva mostra Sarah Hay vestida de noiva após sair do carro para ajudar no resgate de familiares que havia sofrido um acidente. Ela parou para prestar ajuda no caminho entre a cerimônia e a recepção. Sabe, esta mulher poderia ter dado todas as desculpas para não parar, porém o desejo de ajudar o próximo foi maior que o seu interesse próprio. Na Bíblia, existe uma história semelhante. No final do capítulo 16 de 1 Reis, encontramos o início do reinado de Acabe, um dos piores reis de Israel. No início do capítulo 17, temos o surgimento de Elias, um dos maiores profetas de Deus. A Bíblia mostra que, de forma corajosa, Elias anunciou que, por causa dos pecados do rei, a terra ficaria sem chuva durante 3 anos e meio. Logo em seguida ao anúncio do profeta, Elias fugiu para o deserto segundo a ordem de Deus. Sem chuva, a comida começou a faltar até mesmo para o profeta. Indo então a uma cidade chamada Serepta, Elias encontrou uma viúva que estava indo cozinhar seu último punhado de farinha para comer com seu filho e então esperarem a morte. Neste contexto, Elias faz um pedido muito estranho. Ele disse à mulher que compartilhasse com ele um pouco da comida, só que além disso, pediu que a primeira porção fosse dada a ele. O que você faria diante de tal pedido? Compartilharia com um estranho o pouco que você tinha? De alguma forma, a viúva fez exatamente como o profeta pediu. Do pouco que ela tinha, ela decidiu compartilhar com ele. Sabe qual o resultado? Veja o que diz os versos 15 e 16. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim, comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Eu gosto de uma frase que diz, onde come um, comem dois. Ela nos lembra que sempre é possível compartilhar o que temos. E o que a história de hoje nos mostra é que Deus olha com carinho para quem se preocupa em ajudar o necessitado. Essa é a religião prática. Muito mais importante que cantar hinos e recitar salmos é alimentar o faminto e dar abrigo ao desabrigado. Tenha certeza que Deus nunca deixará faltar para aquele que sente prazer em ajudar.